Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula da disciplina de língua portuguesa. Estudaremos os adjetivos, se encontra nas páginas 212 a 214 do seu livro de língua portuguesa. Trouxe para vocês o conceito de adjetivo. Adjetivo é a palavra variável que se refere ao substantivo, atribuindo-lhe características, qualidades e defeitos. Então, turma, os adjetivos são palavras que expressam características do substantivo. Veja o exemplo. Temos aí, Pedro está vestindo uma blusa azul. Então, a blusa de Pedro é o substantivo. E já azul, a palavra azul é o adjetivo, pois está aí caracterizando a blusa de Pedro. Está aí atribuindo uma característica para a blusa de Pedro, que é o substantivo. E qual é a cor da blusa? Que é a cor, né? Qual é a cor da blusa? Azul. Então, a palavra azul, aí nessa frase, é um adjetivo, ok? É importante falar para vocês também que os adjetivos, eles devem concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Exemplo, papel branco. O adjetivo branco está concordando com o substantivo que está aí no singular. E já papéis brancos, o adjetivo brancos está aí concordando com o substantivo que está no plural. E livros bons, o adjetivo bons está concordando com o substantivo que está aí no plural. Se fosse no singular, ficaria livro bom. Temos aí provas fáceis. O adjetivo fáceis está aí concordando com o substantivo que está no plural. Se fosse no singular, ficaria prova fácil. Ok? Então, recapitulando, os adjetivos eles devem concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Ok? E agora nós estudaremos os adjetivos pátrios. Chamamos de adjetivos pátrios aqueles que se referem à nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de algo. Exemplo, temos aí o estado do Acre. Quem nasce no estado do Acre é chamado de acreano. Quem nasce em Alagoas é chamado de alagoano ou alagoense. E quem nasce no Amapá é chamado de amapaense. E nós que nascemos na Bahia, ou quem nasceu, na Bahia, é chamado de baiano. Então, acreano, alagoano, alagoense, amapaense, baiano e outros adjetivos pátrios são assim chamados porque se referem ao lugar de origem de alguém, ok? E agora falaremos sobre locução adjetiva. Locução adjetiva é a expressão formada de preposição mais substantivo, que tem valor de adjetivo. Então, são duas palavrinhas, que é formada por preposição mais substantivo, que tem valor de adjetivo. Veja alguns exemplos. Temos aí telefone da China. Então, essa expressão que está em destaque, da China, é uma locução adjetiva, porque nós temos aí uma preposição mais um substantivo. São duas palavrinhas, mas com valor de adjetivo, que poderia ser simplesmente telefone chinês. E já no caso chinês é um adjetivo pátrio, porque aí é o lugar de origem do telefone. O telefone é um telefone, é a origem do telefone. O telefone é um telefone chinês, ok? Temos aí outras locuções adjetivas. Temos aí carinho de mãe. Então, de mãe é uma locução adjetiva, como eu disse para vocês, são duas palavrinhas com valor de adjetivo. Temos aí a preposição mais o substantivo aí. Então, essa expressão de mãe é uma locução adjetiva, que poderia ser simplesmente carinho materno. Carinho de mãe é uma locução adjetiva, mas carinho de mãe é o mesmo que carinho materno, ok? Temos aí fundamento da escola. Então, a expressão da escola, que aí temos aí uma preposição mais substantivo, que são duas palavrinhas com valor de adjetivo, nós temos aí essa expressão da escola, nós temos aí uma locução adjetiva, ok? Que simplesmente poderia ser fundamento escolar, que é o mesmo que fundamento da escola, ok? O mesmo acontece aí no último exemplo, raio de sol. Então, de sol é uma locução adjetiva, porque é formada por uma preposição mais substantivo. Mais uma vez, são duas palavrinhas com valor de adjetivo. E simplesmente poderia ficar assim, raio solar, que é o mesmo que raio de sol, ok? E agora trouxe para vocês algumas preposições essenciais. É importante vocês lerem para saberem identificar as preposições, ok?
Temos aí gênero e número do adjetivo. Adjetivo uniforme apresenta uma única forma para os dois gêneros. Os adjetivos uniformes apresentam uma única forma para os dois gêneros, tanto para o masculino quanto para o feminino. Exemplos, temos aí homem inteligente e mulher inteligente. Vocês podem observar que o adjetivo inteligente não mudou, né, quando se referiu aí ao gênero masculino e ao gênero feminino, certo? Então aí nós temos um adjetivo uniforme, porque apresenta uma única forma para os dois gêneros. O mesmo aconteceu com o adjetivo simples, né? Ele apresenta uma única forma para os dois gêneros. Exemplo, homem é do gênero masculino. Então, ficou aí homem simples. Mulher é do gênero feminino. E o adjetivo também ficou do mesmo jeito. Mulher simples. Então, simples é um adjetivo uniforme, porque apresentou uma única forma para os dois gêneros, ok? O último exemplo, aluno feliz, aluna feliz. Mais uma vez, o adjetivo feliz é um adjetivo uniforme, porque apresentou uma única forma para os dois gêneros. Vocês podem observar, né, que tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, o adjetivo feliz, né, ficou do mesmo jeito, não sofreu alteração. Aluno feliz, aluna feliz. E já os adjetivos biformes apresentam uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, ao contrário do adjetivo uniforme, que apresenta uma única forma para os dois gêneros. Já os adjetivos biformes não, eles apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Vejam, temos aí o adjetivo simpático, né? Para o gênero masculino fica da seguinte maneira, homem simpático, e para o gênero feminino fica mulher simpática. Então aí o adjetivo sofreu alteração, ok? O mesmo acontece com o adjetivo alto. No gênero masculino fica da seguinte maneira, homem alto, e no gênero feminino fica mulher alta. E temos aí o outro adjetivo, aluno estudioso e aluna estudiosa. Então aí, estudioso para o gênero masculino e estudiosa para o gênero feminino. Então, recapitulando, os adjetivos uniformes apresentam uma única forma para os dois gêneros, tanto para o masculino quanto para o feminino. E já os adjetivos biformes apresentam uma forma para o feminino e outra forma para o masculino. Ok, pessoal? E agora estudaremos o grau do adjetivo. Temos aí o grau normal, João é inteligente, Karina é inteligente, Maria é inteligente. E já o grau comparativo servirá para compararmos os substantivos e para identificarmos, né, as características, as qualidades e os defeitos. Temos aí o grau comparativo de igualdade, o próprio nome já diz, está igualando. Exemplo, João é tão inteligente quanto Pedro. Então aí nós temos os conectivos tão e quanto. Está aí igualando a inteligência de João e de Pedro. João é tão inteligente quanto Pedro. E já o grau comparativo de superioridade, o próprio nome já diz superior, mais, né? João é mais inteligente do que Pedro. Nós temos aí o conectivo mais, né? Para identificar que o grau aí é um grau comparativo de superioridade. E você pode falar da seguinte maneira, João é mais inteligente do que Pedro, ou simplesmente João é mais inteligente que Pedro, ok? E já o grau comparativo de inferioridade, o próprio nome já diz, é inferior, menos. João é menos inteligente do que Pedro. E nós temos aí o conectivo menos para identificar que esse grau comparativo aí é de inferioridade, ok? Mais uma vez, vocês podem falar da seguinte maneira, João é menos inteligente do que Pedro, ou João é menos inteligente que Pedro, ok? E já o grau superlativo, nós temos aí o grau superlativo absoluto analítico, que fica João é muito inteligente, ou então João é pouco inteligente. E já no grau superlativo absoluto sintético, fica da seguinte maneira, João é inteligentíssimo. No grau superlativo absoluto analítico, João é muito inteligente. Já no grau superlativo absoluto sintético, fica da seguinte maneira, João é inteligentíssimo. Então, inteligentíssimo já quer nos dizer que João é muito inteligente,
ok? Temos também o grau superlativo, relativo de superioridade, mais uma vez o próprio nome já diz, fica da seguinte maneira: João é o mais inteligente. E o grau superlativo relativo de inferioridade, né? O próprio nome já diz, também é inferior. João é o menos inteligente. Ok, pessoal? Então não é um conteúdo difícil, é preciso que vocês prestem atenção, vejam, assistam ao vídeo mais de uma vez, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E agora chegou a hora de praticar. Vamos fazer as atividades das páginas 217 a 220 do seu livro de língua portuguesa. Aguardo a participação de todos, um forte abraço e fiquem com Deus.